Oi meninos e meninas, tudo bem com vocês? Se vocês assistiram a nossa última aula de zoologia, vocês viram que a gente está fazendo agora as coisas com uma estrutura um pouco diferente, a gente está num cenário um pouco diferente, bem mais simples, mas que a gente está numa reforma e eu falei que a gente ia colocar mais aulas, então vamos falar do nosso próximo assunto de zoologia, que como eu disse para vocês na última aula, lembra que a gente separou os animais em diferentes grupos e a gente separou eles em reinos, dos quais nesse módulo a gente vai falar só sobre o reino animal, afinal é um módulo de zoologia, e que a gente ia destrinchando aula a aula cada um dos filos que compõem esse reino animal. Hoje a gente vai falar do primeiro desses filos, do filo mais simples, né, que é o filo dos poríferos. Quando eu falo em mais simples, a gente tem que lembrar de novo daquilo que eu falei para vocês. Os seres vivos eles vão sendo divididos de acordo com uma escala evolutiva, ou seja, a gente vai chamando de mais simples aqueles que não têm as estruturas tão bem definidas e complexas como a gente vai ter no ser humano, por exemplo. A gente tem o corpo dividido em sistemas, lembram disso? Já ouviram falar isso alguma vez, provavelmente na vida de vocês. A gente tem um sistema nervoso, um sistema reprodutor, um sistema digestório. Esses sistemas, essas diferenciações, essas especificações vão surgindo conforme os animais vão progredindo na escala evolutiva. Então, quando a gente fala em animais mais simples, a gente está falando em que essas estruturas que compõem esse organismo, elas são mais genéricas, tá bom? Talvez a gente pudesse falar em zoologia em um tipo animal mais simples ainda do que os poríferos, que seriam os protozoários. No nosso caso, a gente preferiu colocar os protozoários num outro módulo, que a gente vai ter um módulo exclusivo para as formas de vidas mais simples, em que a gente vai aprender sobre bactérias, sobre os componentes ou sobre os seres vivos do reino protista, que são protozoários e algas. Então a gente já vai começar falando dos poríferos, que são organismos um pouco, que a gente pode dizer que eles são relativamente organizados. Eles são estruturas pluricelulares. Tudo bem? Então, quando a gente agrupa essas células, a gente deixa de ser um organismo unicelular para ser um organismo pluricelular, a gente está agrupando células, de forma que essas células vão começar a ter uma certa especificação de funções. Cada célula vai ter uma função específica, tá certo? Algumas ainda vão ter funções mais genéricas, mas começa a surgir um certo grau de especialização celular, tá certo? E os poríferos vão ser esse filo que a gente vai tratar, o primeiro filo que a gente vai tratar é um dos filos mais simples, tá certo? Então primeiro vale a gente falar um pouquinho sobre a estrutura geral dos poríferos, né? Eles são organismos filtradores, ou seja, a gente tem o porífero, ele tem uma estrutura com vários poros. Então ele tem um esqueleto formado por espículas calcárias, tá bom? E isso forma uma estrutura que vai ter diversos poros, daí o nome do filo, poríferos, tá certo? E aí o que vai acontecer? A água penetra por esses poros, são organismos de vida aquática, marinha. A água penetra então por esses poros na estrutura do porífero, tá bom? E vai cair dentro de uma cavidade. Uma cavidade que é chamada de átrio ou espongiocele. E aí vamos tentar entender esse nome, espongiocele. Cele, para tudo que a gente for ver em zoologia, agora a gente vai ver várias vezes esse nome, cele. E a gente vai ter uma aula depois em embriologia, falando só de uma porção embriológica chamada de celoma. Essa palavra cele quer dizer cavidade. Tenha isso na sua mente. Cele quer dizer cavidade. Então se a gente fala aqui, a gente tem uma esponja, que é um porífero, a água entra por esses poros e cai na cavidade do interior da esponja, como a gente chama essa cavidade? A gente chama de espongiocele. Então a gente também pode chamar de átrio. E aí dentro dessa cavidade, o átrio, a gente vai ter algumas células que tem um órgão batedor, uma espécie de um flagelo, que vai movimentar a água no interior dessa cavidade. Essa célula que tem um pequeno flagelinho, ela é chamada de coanócito, tudo bem? Que é uma célula que a gente vai chamar de a célula específica dos poríferos. Então se você pegar um organismo que tenha coanócitos, ele é um porífero. E o que esse coanócito faz? Ele batendo essas estruturas que ele possui, ele vai circular água no interior do átrio.
E essa circulação de água vai fazer com que pequenas partículas nutritivas para essa esponja sejam capturadas pelo próprio coanócito. Então ele tem uma estruturinha em forma de funil com essa espécie de... Deixa eu posicionar direito na câmera. Com essa espécie de flagelo que bate no centro. Conforme a água circula, as pequenas partículas nutritivas que estão ali na água, ficam presas no coanócito. E aí o coanócito absorve essas partículas nutritivas e digere elas dentro do próprio coanócito. Tudo bem? Então a gente fala que nos poríferos a digestão ela é do tipo intracelular, porque ela ocorre dentro da célula. Tudo bem? Então não existe um sistema digestório. A digestão ocorre dentro da célula individualmente, uma digestão intracelular. E aí o produto dessa digestão vai sendo levado para as outras células que não são os coanócitos como? Porque um porífero não é constituído só de coanócitos, ele tem diversos outros tipos de célula. Esse transporte também não é feito por um sistema. Ele é feito por difusão. Aquele movimento que a gente aprende em química que vai do mais concentrado para o menos concentrado. Quando o coanócito digere a partícula alimentar, ele fica concentrado em nutrientes. E esses nutrientes difundem para as células vizinhas, que têm poucos nutrientes, por esse sistema que a gente chama de difusão. Então não existe um sistema de transporte. O transporte é feito por difusão. Tanto de alimentos, quanto de gases, quanto de excretas. Todos os transportes vão sendo feitos por difusão. Então não tem sistema digestório, não tem sistema de transporte, não tem um sistema de coordenação, um sistema nervoso, não existe. Vocês percebem que ele é muito simples, é um aglomerado celular com algumas funções celulares específicas. Então a gente tem uma estrutura por espículas calcárias e esses coanócitos, tá bom? Que captam as partículas nutritivas e por difusão levam os nutrientes para as outras células. Então a gente tem basicamente uma estrutura e um conjunto de células que faz uma captação de nutrientes. O resto é tudo feito por difusão, tá bom? Acho que é importante a gente falar também que esses animais têm um tipo de simetria que a gente vai usar muito para definir e organizar as espécies, esse tipo de simetria. Vamos pensar no ser humano primeiro para a gente explicar como funciona a simetria mais complexa. O ser humano, se a gente traça um corte mediano aqui, olha, assim, passando pelo meio do corpo, a gente vai perceber que um lado é simétrico ao outro. Tá certo? Não perfeitamente simétrico, mas existe uma simetria. E essa simetria é dada por um único plano. Vocês entendem isso? Se eu cortar, gente, assim, a parte de trás não é simétrica à parte da frente. Tudo bem? Então a gente tem uma simetria que é dada por um único plano. A gente chama de simetria bilateral. E essa simetria bilateral tem a importância de gerar lados. A gente tem um lado da frente e um lado de trás. A gente tem um lado esquerdo e um lado direito. A gente tem um lado de cima e um lado de baixo. Tudo isso graças a essa simetria bilateral, dada por um único plano. Com as esponjas isso não acontece. Com os organismos mais simples isso não vai acontecer. Eles têm um tipo de simetria que a gente chama de radial. Se a gente pega uma esponja e corta ela nesse sentido, ou nesse sentido, ou nesse sentido, tanto faz. A simetria vai ser sempre a mesma. Ou ela vai ter mais de um plano de simetria. A gente pode cortar ela assim ou assim. Se você já tiver dois planos que geram simetria, essa simetria é do tipo radial. Tá bom? E se você tiver um único plano, a simetria é do tipo bilateral. As esponjas, então, têm simetria radial. Não tem sistemas. A digestão é do tipo intracelular. E o transporte de gases, excretas e nutrientes é feito por difusão de célula a célula. Lembrar sempre que a célula específica dos poríferos é uma célula chamada de coanócitos, que bate e circula a água no interior da espongiocele, fazendo a captação dos nutrientes. Mas e aí, essa água que circula dentro da espongiocele vai para onde? A gente tem um orifício na esponja, que ele é um pouco maior do que os demais, que efetua a saída da água. E é um orifício chamado de ósculo. Então, organismos filtradores. A água entra pelos poros, circula na espongiocele e sai pelo ósculo. Durante essa circulação, os coanócitos captam as partículas alimentares, digerem de maneira intracelular e difundem para as outras células. Tudo bem? Gente, só lembrando para vocês, a gente tem aulas no nosso site, a gente tem aulas de outros assuntos, tem química, tem um pouco de física, a gente pretende colocar muitas outras coisas para vocês ainda.
No nosso Facebook você vai encontrar várias outras informações, a gente vai poder interagir um pouco, muitas dicas, alguns exercícios, alguns desafios de vez em quando a gente tem colocado lá também. Eu prometo que logo logo a gente vai ter uma lista de exercícios de zoologia, você vai encontrar lá no site também quando ela estiver disponível. E conheçam o nosso curso, a gente vai ter um curso presencial falando para vocês de novo. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem saber como é só mandar um e-mail para extensivo com X, vou colocar aqui embaixo para vocês, extensivo@knapse.com.br. A gente dá informações para vocês, uma unidade em São Paulo, para você que é de São Paulo vai poder vir aqui ter aula com a gente. É isso, a gente se vê na próxima aula e um abraço para vocês.